evento realizado e organizado pela Necta, com correalização da B3 e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e do BNB, Banco do Nordeste, onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil, e também dos demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos todos para assistir ao vídeo dos nossos patrocinadores. Maceió é um mar de oportunidades. Uma cidade que se destaca no turismo, agora impulsiona o seu desenvolvimento através de grandes projetos de infraestrutura e parcerias. O futuro está sendo construído agora. Venha investir em Maceió. O BNDES é o banco que cuida do futuro do Brasil. E sabe quando o futuro acontece? Quando o campo abastece, acontece. E o forno se aquece, acontece. O país inteiro cresce, o futuro acontece. A construção resplandece, acontece. E a carga sobe e desce, acontece. Nossa gente se fortalece, o futuro acontece. O futuro acontece com o BNDES. A mão que desce, acontece. A história que permanece, acontece. A professora que esclarece, mais emprego que aparece. O futuro acontece com o BNDES. O futuro acontece com o BNDES. Isso é bom para todo mundo. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, União e Reconstrução. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias. Hoje, o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e seu apoio impulsiona os mais diversos segmentos. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos. No código QR Code no verso da credencial, é possível acessar a programação e a página de interação para perguntas neste painel no ONIESC. Também convidamos todos para interagirem com os participantes e visitarem os lounges dos patrocinadores. E para as organizações que tiverem interesse em participar dos eventos organizados pela plataforma P3C, acessem o link do QR Code com nossa agenda de eventos. Vamos dar início ao painel Iluminação Pública e Cidades Inteligentes,
e pedimos a todos que gentilmente mantenham seus celulares no silencioso. A dinâmica será realizada no formato de mesa redonda. O moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes. Rafael Tinelli, diretor de Parcerias e Concessões do IPGC, Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Daniel Russi Neto, sócio e diretor comercial da Smart Green. Ailton José Forte, superintendente do BNB, Banco do Nordeste. Lucirino Fernandes Santos, assessor de Superintendência Executiva da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Lembrando que a interação e envio de perguntas é exclusivamente via ONIESC. Para enviar perguntas e interagir, acesse o QR Code no verso da credencial e selecione o palco atual e o painel Iluminação Pública e Cidades Inteligentes. E para conduzir o debate, convido o senhor Rafael Tinelli, diretor de Parcerias e Concessões do IPGC, Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje e debater um tema que para a gente é muito importante aqui do IPGC. Hoje o IPGC é um dos maiores estruturadores hoje de cidade inteligente. Em 2017 a gente começou exatamente essa temática, transformando um pouco da questão de iluminação pública e agregando outros objetos também dentro dessa estruturação. Então toda essa parte de usina fotovoltaica, também a parte de cidade inteligente. A gente tem estruturado muito e a gente acredita, até por causa desse tema de hoje, nesse foco do Nordeste. A gente tem algumas estruturações aqui, tanto em Maceió, voltado nessa temática, quanto também aqui no interior, aqui de Alagoas, né? Então a gente tem algumas cidades que estão em estruturação em consulta pública, hoje já vão começar a licitação, que são os municípios de Santana de Ipanema e o de União de Palmares. E hoje para a gente é um painel importante aqui, até por causa da temática do nosso debate, né? Então a gente está em termos de atores, a gente está com todos os atores aqui em relação a esse tipo de projeto. Então o player privado, o regulador, o financiador do projeto. Então acho que vai ser uma temática muito boa para a gente organizar e discutir. E aí, começando minha pergunta aqui para o Daniel, e a gente já começar as falas aqui gerais, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui era como que a Smart Green ela atua nesse setor, né, de iluminação pública, no setor também, como que ela vê essa questão da telegestão também, os implementos que estão associados à iluminação pública, e como tecnologia mesmo, né, para a gente começar o nosso debate aqui, como que tem essa inserção dessas tecnologias, né, quais são as inovações que estão feitas no mercado, tanto na parte de iluminação pública, quanto na questão de vídeo de monitoramento. A gente vê exatamente cada dia mais que passa, tem com os projetos e as pedidas dos municípios têm vindo com outras soluções, novas tecnologias. Não é mais uma questão hoje já do hardware, né, da iluminação, agora é muito uma questão também do software. Então, para começar aqui a passar a palavra para Daniel também, essas questões todas, como que a gente vê essa parte da inovação associado a esse tipo de projeto. Perfeito. Rafael, obrigado pela pergunta. A Smart Green é uma empresa de tecnologia nacional e a gente desenvolve soluções de monitoramento remoto, mais notadamente agora especializando na telegestão de iluminação pública, justamente por conta do crescimento das PPPs nesse setor. E aqui a gente tem um público diverso, né, que tem conhecimento de outras PPPs também. A telegestão nada mais é do que a telemetria da luminária LED, né, para iluminação pública. Então, as PPPs elas têm esses encargos, né, que são a troca da luminária LED para a eficientização do parque, do município, e a telegestão ela também entra, geralmente de forma parcial ultimamente. Tem alguns municípios, algumas estruturações que adotam ela de maneira integral, né, em todo o parque de iluminação pública também. Específica, a principal função da telegestão é você ter o monitoramento da luminária LED em tempo real. Então, a detecção das falhas para a concessionária da iluminação prover um serviço de melhor qualidade, né, que não exija que a população reclame. A ideia da telegestão é ela se antecipar à falha do ponto, seja se ele não acendeu à noite ou se ele ficou aceso de dia, o sistema ele detecta isso.
E também agora, com o advento da certificação do Inmetro, a distribuidora de energia vai passar a utilizar a medição que a telegestão faz do consumo de energia de cada luminária. Então, vai ser importante também nesse quesito para tangibilizar e garantir que o investimento feito na luminária e a redução seja efetivamente considerada, né, na questão da conta da energia. A nossa tecnologia, especificamente, ela sempre foi concebida buscando agregar o conceito de receitas acessórias, né, que é o conceito da Smart City e dos serviços que podem estar agregados a essa infraestrutura do controle da iluminação pública. A gente estabelece uma rede sem fio, uma rede, no nosso caso, uma rede mesh, formada por gateways que controlam de 500 até 1.000 luminárias, dependendo do projeto, e essa rede ela é formada para, inicialmente, obviamente, fazer a telemetria, né, a telegestão da iluminação pública. Porém, essa rede ela pode ser utilizada para outros tipos de monitoramentos, que eles entrem nesse conceito da cidade inteligente e possam gerar receitas acessórias também, contribuindo para um desempenho melhor financeiro, né, do contrato. O que a gente pode citar de experiências e possibilidades que essa tecnologia pode agregar, nenhuma delas ainda, até pela questão do início da operação, da maioria dos contratos, essa parte de tecnologia ainda estar, né, de certa forma, iniciando dentro das PPPs, não temos nenhuma solução assim de receita acessória ou de Smart City vinculada à infraestrutura da telegestão de maneira efetiva, mas temos diversas experiências e enxergamos um grande potencial nisso. Posso citar, por exemplo, o monitoramento de utilities, você fazer um trabalho junto às distribuidoras, né, seja de energia, de água, de gás também, para elas utilizarem essa rede de comunicação que já estaria estabelecida para a iluminação pública. E quando a gente fala de iluminação pública, a gente fala de todo um perímetro do município, porque a iluminação está presente em toda a extensão do município. Ela pode automatizar seus medidores, oferecer esse monitoramento em tempo integral aos seus clientes. Então a gente enxerga a utility, o monitoramento da utility, como uma potencial fonte de receita acessória, sim. Né? Enxergamos também a possibilidade de agregar outros sensores urbanos que sejam de interesse do município, da população, vaga de estacionamento monitorada. Fizemos um trabalho recentemente de integrar mini estações meteorológicas nessa rede de comunicação. A ideia é que essa rede estabelecida, os sensores possam usar essa rede sem ter custo de telecom, né? Que eles usem a rede que foi formada pela gestão da iluminação pública para justamente prover serviços mais eficientes e automação desses ativos urbanos e essas possibilidades que a gente enxerga. Então, é uma oportunidade para o município, né, na medida em que ele faz um investimento significativo, tanto no LED como no controle desse LED, né, no sistema de telegestão, que ele use isso de uma maneira mais efetiva, né, já no segundo momento, estabelecida a questão já da telegestão, né, aquela rede sendo utilizada para isso, que a gente encontre em conjunto com eles, é nosso total interesse contribuir dessa maneira para buscar soluções viáveis, e a tecnologia permite, precisa ter esses acertos assim de quem que vai, para onde que vai ser essa demanda, se vai ser para o setor privado mesmo, se vai ser para outros órgãos da própria prefeitura mesmo que vão utilizar esse serviço, né? Então é uma questão ainda a ser bastante evoluída dentro dos contratos de PPP, mas que a gente enxerga que ele está, né, como o próprio Rafael comentou, cada vez os projetos agregando mais serviços, né, podendo ir muito além da iluminação pública. A gente acha que tem um mercado e tem possibilidades aí enormes aí para a evolução dos municípios dentro desse conceito de cidades inteligentes, né, Rafael? Não, ótimo, Daniel. Acho que também a fala era exatamente nesse sentido de como, e aí a gente vai depois debater mais um pouquinho sobre isso, mas é como que essa solução, né, como que essas integrações, entender essas novas dinâmicas dos municípios é importante, né, e acho que tem uns desafios importantes para depois a gente já discutir, de como que a gente organiza isso e como que a gente adota e como que a gente organiza essas soluções práticas para cada um dos municípios, para cada um dos projetos. Mas tem uma temática importante que você falou, foi exatamente essa questão do uso. Acho que tem uma questão das conectividades e como que essa criação de ambientação, que eu ia passar para o Serino, que era exatamente um dos desafios que a gente tem hoje enfrentado,
como que a gente regula isso, né? Porque você tem propriamente uma questão de criação dessas redes, né? Propriamente lá, mais ou menos em meados de 2020, 2021, muita gente acreditou nesse mercado de vinculação de 5G, de 5Gs regionais para isso, né? Numa latência um pouco menor. E aí tem um papel regulatório super importante, né? De como que a gente enxerga essa regulação do uso da imitação dessa rede. Tem uma questão propriamente da competência, da regulação e da destinação sobre isso, mas tem um potencial mercado também que existe, que é numa frequência de baixa latência, de alta velocidade. Também tem às vezes, alguns mercados eles acreditam nessa receita acessória, e aí tem um papel importante aqui, como que, aqui, Lucilino, a Anatel também enxerga essa integração de conectividade das cidades misturados com a segmentação das redes também existentes. Boa tarde, me escutam? Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer e parabenizar a Necta pelo evento. Reputo de grande relevância para a discussão de desenvolvimento, principalmente no contexto das cidades inteligentes. O primeiro ponto que eu queria destacar é o papel da Agência Nacional de Telecomunicações. No cerne da missão institucional da agência está a conectividade. Levar a conectividade a todo cidadão em todo o território brasileiro. Por óbvio, a conectividade hoje ela vai além da conectividade entre pessoas. As máquinas estão conectadas, a gente tem a ideia de internet das coisas, e na verdade a internet das coisas, a IoT, é a espinha dorsal para que a gente consiga tornar as cidades inteligentes diante do crescimento populacional e da necessidade de soluções, por exemplo, para dar efetividade a políticas públicas. Então, nesse sentido, e pensando na discussão do nosso painel acerca de sistema de iluminação, é muito importante para as cidades inteligentes as redes de telecomunicações. O primeiro ponto, eu acho que chama a atenção: sem conectividade não é possível falar em internet das coisas, não é possível falar em cidades inteligentes. Esse é um primeiro parâmetro que eu acho que é importante trazer. O segundo aspecto é que a quantidade de dispositivos que estão conectados tende a aumentar, já tem um número significativo. Existe a política pública de fomento, inclusive no campo tributário, mas é preciso saber que esses equipamentos eles precisam de, por exemplo, uma cautela no sentido de estarem homologados junto à agência. Então, eu acho que é o primeiro ponto, a primeira medida que é possível pensar em termos de PPPs e também desse fomento à IoT, é a questão da certificação dos produtos. A Anatel tem um papel relevante, primeiro porque uniformiza. Então, a padronização e a interoperabilidade entre as redes de telecomunicações e entre esses dispositivos requer um alinhamento que vai desde política nacional de normas editadas pela Anatel, em alinhamento, inclusive, com normas no âmbito do sistema ONU, né, da União Internacional de Telecomunicações. Então, a certificação, ela apresenta, vamos dizer assim, um requisito importante, uma diretriz importante para a observância e para que consigamos ter essa cidade conectada e trazer soluções para os diversos anseios sociais e as políticas públicas. Um segundo ponto que a Anatel também trabalha diante do fomento às cidades inteligentes é a questão do controle de radiofrequência, a gestão eficiente das radiofrequências no Brasil. A razão é simples. Os dispositivos eles utilizam radiofrequência e se não tiver uma coordenação disso, um dispositivo começa a interferir em outro dispositivo ou em outros sistemas e aí aquilo que poderia ser solução inteligente passa a ser um problema. Nesse sentido, uma diretriz importante é a observância dos fabricantes e daqueles que utilizam, aqueles que vão, por exemplo, executar a expansão ou levar a infraestrutura de telecomunicações nos municípios, observar essa questão do espectro de radiofrequência, observar essas regras de certificação e também observar outros temas que estão ligados a essa perspectiva, uma vez que a tecnologia não é um fim em si mesma. E eu digo isso por conta que podemos ter uma tradução da tecnologia no sentido de garantia de cidadania e exercício de direitos. Então, falamos de dispositivos, conectividade, mas tem temas como cibersegurança,
proteção de dados, garantia de direitos fundamentais que estão associados a esse tema. Então, essa é uma fala introdutória para a gente pensar um pouco nessa dimensão da cidade inteligente. Muito obrigado. Não, perfeito, Lucirino. Então, acho que tem e aí, passando para a nossa temática, assim, acho que tem uma parte importante dessa modelagem de negócio, que no final é o papel do financiador do projeto. E acho que tem uma questão que a gente enxerga na estruturação de projeto, né? Então, como que a gente vê a questão da assunção desses riscos, e uma das coisas que a gente tenta fazer nesse nosso papel de estruturador exatamente mitigar ou deixar esses riscos um pouco mais comuns ou bem conhecidos, esses riscos, e remunerá-los de forma eficiente, e olhando essa padronização do que a gente tem em taxa de remuneração de mercado, a gente olhando bem as questões, porque praticamente a gente está falando de um serviço que ele é uma commodity de forma geral, né? Mas o quanto que a gente tenta enxergar eficiência nos custos, né? E como que a gente vê geração de margem cobertura de dívida e esse aspecto mais financeiro. Mas tem um papel importante aqui, e eu queria passar a palavra para o Ailton, que exatamente a gente, geralmente a gente tem linhas tradicionais em relação à infraestrutura, né, instrumentos financeiros incentivados, e tem um papel importante que exatamente cada dia que a gente tá vendo e colocando mais soluções em cada um dos nossos projetos, no final a gente está enxergando cada dia mais investimento, mais capex nisso, e isso daí precisa ser financiado, e a gente entra numa lógica de qual que é esse capital, né, ou como que a gente utiliza ele para financiar efetivamente os projetos. E tem um papel aqui do BNB que é super importante. Eu já fui cliente do BNB, algumas PPPs já lá atrás, e eu sei qual que é o papel, e eu sei como que o banco sempre se organizou para ser parceiro desses projetos, parceria privada no que a gente faz. E aí, para entender um pouquinho aqui, Ailton, como que o banco tem visto, né, essas questões das PPP de cidade inteligente, quais são as linhas de crédito existentes hoje do banco, e de uma forma geral, né, como que está essa política do banco para esse tipo de projeto. Obrigado pela pergunta, cumprimentar os colegas aqui do painel. O Banco do Nordeste, ele é o maior financiador da infraestrutura como um todo aqui na região Nordeste. Nos últimos 6 anos, só em infraestrutura nós aplicamos 72,8 bilhões de reais aqui na infraestrutura do Nordeste. E esse financiamento ele é por meio das PPPs e concessões que são realizadas, e a gente financia com o FNE, que é o nosso principal funding aqui de apoio aos empreendimentos produtivos aqui na região Nordeste, e ele financia o setor privado. Então, os agentes produtivos, nós temos larga experiência e recursos na transição energética aqui, principalmente solar, eólica, biomassa também, portos, aeroportos, estradas, pontes, toda a infraestrutura, telecomunicações, conectividade. Então, tudo isso o banco apoia fortemente. E mais recentemente, com o advento aí das PPPs de iluminação pública, a gente também já tem a experiência aqui de financiamento de alguns municípios, Petrolina, Jaboatão dos Guararapes, alguns municípios médios que já tiveram os certames, os leilões, e as empresas vencedoras apresentaram os projetos no Banco do Nordeste, e a gente está apoiando. E, como foi falado aqui pelo colega painelista, hoje a questão da iluminação pública, ele vai muito além da iluminação pública. Ele é uma coisa muito, muito mais abrangente, muito mais serviços, muito que favoreçam as populações daqueles municípios, e não somente a iluminação pública. Hoje ele é muito maior, e aí a gente financia
com os recursos do FNE, nós temos recursos de organismos multilaterais, BID, Banco Mundial, AFD, recursos próprios do Banco do Nordeste. Então, o banco sempre vai disponibilizar e não há de faltar recursos para financiamento, principalmente de cidades inteligentes. Nós estamos também, mais recentemente, apoiando as PPPs sociais na questão de educação, saúde. Então, o banco vem acompanhando, está atento a esse movimento. Nós também temos as estruturas de análise que hoje é reconhecida a nossa esteira de análise de projeto do banco como a mais ágil, com o menor prazo de análise de projetos de infraestrutura. Nós temos uma área no banco dedicada especificamente a esse segmento. Então, o banco vem trabalhando e apoiando tanto os grandes projetos de infraestrutura, como esses das cidades inteligentes, que a gente tem um olhar especial para as cidades de pequeno e médio porte, por entender que elas, as grandes cidades, as capitais, elas têm uma estrutura melhor, tanto do ponto de vista administrativo como financeiro, que podem ter um melhor acesso a essas fontes de recursos, e o banco tem um olhar especial para essas cidades de pequeno e médio porte no apoio aos projetos. Só para aproveitar, acho que eu conheço um pouco da esteira de análise de projetos de vocês, até acabei passando pelo Ítalo ali, então eu fui em 2017, eu passei exatamente por esse processo e sei como que o banco é um parceiro, apoiador e o quanto célere e certo é toda essa agenda de estruturação, de entendimento dos projetos pelo BNB. Mas você falou uma coisa importante aqui, eu exatamente que é entender um pouco do desafio desses projetos, e acho que esse papel do banco de entender essa estruturação, o que é esse técnico, econômico, operacional dos projetos é um papel importante, que no final acaba sendo um desafio para a gente aqui que é estruturador, da estruturação propriamente do projeto, de entender essas soluções, e aí a gente aprofundar um pouquinho mais aqui, Daniel, que exatamente que é esse desafio do que a gente tem de colocar as melhores soluções, né? Então, no final, a gente tem um leque, um universo de soluções para colocarem dentro dos projetos, né? Aqui, quando a gente fez uma primeira etapa aqui do projeto aqui de Maceió, a gente pensou o que são as soluções tradicionais. A gente está falando de vídeo monitoramento, de câmera, a gente está falando de contadores de tráfego, a gente está falando de contadores de pessoas, a gente está falando de soluções propriamente de saúde, né? de controle de acesso, de monitoramento, e como que a gente tem um leque de universo grande. A gente pensou também aqui algumas soluções também de pavimentação, de limpeza urbana, mas o leque é grande, né, de coisas para serem feitas, mas a gente sempre cai numa questão, né, e aí propriamente como que a gente vai financiar isso tudo, né? Então, quais são os recursos do município para isso, mas de forma geral, qual que é esse desafio mesmo, né, do desafio dessa solução, da integração dessas soluções propriamente no dia a dia do projeto, e qual que são essas soluções, né, que a gente pode pensar dentro dessa implantação, né, esse desafio que a gente tem das soluções técnicas de implantação dentro disso no orçamento dos municípios. Queria só resgatar a fala dos dois colegas aqui, muito importante, né? Primeiro, a gente é um fornecedor privado dos, né? Então, assim, então é o que vai garantir a continuidade desses projetos do PPP. O colega comentou, municípios de menor porte, eles estão buscando se unir em consórcios, né? Então a gente tem alguns casos, inclusive estamos fornecendo tecnologia para um consórcio do Paraná lá agora, um consórcio de pequenos municípios que isoladamente não teriam condição de fazer isso. Foi o par de vocês lá, né, da região que financiou o projeto, é um projeto muito bem sucedido. Então é fundamental
a continuidade do papel do banco, porque os projetos ainda têm muito campo para isso, e os operadores privados eles têm que se financiar, porque, obviamente, são projetos que eles precisam de um CAPEX agressivo no começo, né? E eles, sem o financiamento, a gente acaba, sem a fonte do financiamento, acaba se perdendo, né? Todo esse benefício. E o colega Lucirino da Anatel, de maneira muito pertinente, comentou sobre a certificação dos produtos. Acho que é bem importante também, porque estamos falando de equipamentos que estão na rua, né? No caso da iluminação, de maneira super densa, em todos os postes, em alguns casos, e podem acontecer condições críticas aí, né? Se não forem certificados e emitirem a condição correta de potência, tudo isso. Então, seria até um transtorno muito grande se isso aí começar a fugir do controle. Então, só para resgatar e fazer me atrever assim, né, fazer um fechamento dessas duas falas deles que foram muito, muito importantes. Então, Rafael, sobre essa questão das experiências, né, a gente tem, como comentei com você, assim, eu acho que uma vertente que pode ser muito bem explorada é a questão do monitoramento ambiental. Assim, hoje em dia a gente tem Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu acho que com essa questão, Rafael, tá dando para ouvir? De maneira geral, essas desordens climáticas, essas alterações que vem tendo, acho que o monitoramento ambiental seria uma vertente bem interessante de poder ser atacada nessas PPPs, né? Porque você fazer esses sensoriamentos, né, de níveis de rio, níveis de enchentes, a questão de mini centrais, estações meteorológicas que já tem hoje disponível no mercado para você dar para quem tem esse interesse de monitorar, né, essa condição climática em tempo real, dá tempo da população também se defender, né, se proteger num eventual evento desse que está cada vez mais comum. Acho que seria uma vertente bem importante, né? Então deixaria essa questão ambiental como um cuidado especial de ser uma vertente de usar a tecnologia da conectividade, né, das PPPs. Eu acho que o trânsito, né, mesmo, ele tem entrado, né, a parte do trânsito, então o controle dos veículos, a questão dos semáforos adaptativos. Hoje, né, a gente já tem projetos que tem a questão da câmera que faz contagem dos veículos e automaticamente já está interligada com o semáforo para dar o tempo que ele fica aberto ou fechado dependendo do tráfego. E isso aí também, Rafael, ele cai em outra questão importante que está sendo agora colocado nas PPPs, né, que é você fazer essa estrutura de fibra ótica, né, nos municípios. Então, tudo isso vai conversando, né, porque hoje a gente vê que diversas estruturações elas já nascem com a questão de passar fibra para prover essa conectividade, porque quanto mais serviço você vai colocando dentro de uma PPP, mais ele vai demandar conectividade, né? Então essa questão de ter prever essa conectividade de fibra, ela é importante justamente para potencializar conectividades que exigem baixa latência, como por exemplo o trânsito. Conectar essas controladoras semafóricas você não consegue fazer com outra tecnologia que seja fibra, né? Então é importante ter essa base já no início da estruturação para que depois esses outros serviços eles possam ser efetivamente agregados, né? Então falamos de monitoramento ambiental, é importante. Acho que a questão do trânsito também, que cada vez mais ele gera impactos e gera transtornos para a população. Então é uma questão que pode ser sim bem administrada e equalizada dentro de uma PPP com novas tecnologias que cada dia aparecem. E como eu comentei também, essa parte das utilities, né, elas exigem cada vez um monitoramento maior para a questão de, no caso da água, você fazer uma detecção de vazamentos, prover um aplicativo, por exemplo, para o consumidor da energia ou da água que tenha o seu monitoramento do consumo em tempo real. Então, obviamente que isso aí dependeria de uma
costura junto à concessionária da utility, né, seja da energia, da água ou do gás, para que ela manifeste, né, esse interesse. Mas eu também vejo como uma vertente bem interessante de potencializar o uso dessa infraestrutura urbana que o município investiu e possa gerar benefício para tornar a PPP economicamente mais sustentável também, né? Então, assim, nesse conceito de tecnologia de cidade inteligente, o céu é o limite, né? Tem muita coisa que pode ser pensada, mas eu trouxe alguns exemplos assim que a gente já está vendo, né, rodando em alguns municípios, e se não em escala já de projeto total, mas pelo menos em pilotos e tecnologicamente totalmente viáveis, né? Então, é uma construção que tem que ser feita de maneira conjunta. No início do projeto pelo estruturador, né, no caso o IPGC a gente reconhece como um grande estruturador que tem aumentado, né, o nível dos projetos, já prevê isso no começo e depois ter essa conversa, né, do cliente público com a concessionária, com o fornecedor da tecnologia da PPP, para a gente achar junto o melhor caminho. Não tem uma receita, né, específica. Cada projeto, da forma como ele é estruturado, e cada demanda do município, ela é muito distinta e muito característica. Então, um projeto são condições que a gente acha que tem que ser discutidas caso a caso, né? E elas já têm que ser previstas e capturadas no momento da estruturação. Então, acho que basicamente esses insights assim que eu acho que poderia contribuir como participante no fornecimento de tecnologia, né, para essas PPPs e para esses projetos. Não, perfeito, Daniel. Eu acho que tem um papel importante aqui que a gente vê na questão da estruturação, né, e você falou bem, que é a questão do tamanho do escopo, né, e o que a gente vê é uma evolução constante desse escopo, né, aqui a gente colocou, se não me engano, foram 16 soluções que a gente colocou aqui para o projeto de cidade inteligente, e aí olhando só a cidade inteligente mesmo, que a gente não acabou incorporando aqui em Maceió a parte de iluminação pública, né, a parte de usina fotovoltaica. Brusque é um outro projeto que a gente tem estruturado, também tem um pacote importante de soluções. Lá a gente já está falando de rede de 5G, lá a gente está falando também sobre toda a parte de controle de acesso, a gente está falando de reconhecimento facial. A gente tem um projeto que foi inspiração, e deve ser inspiração de muitos estruturadores, que é o projeto do Smart Sampa, né? Então, como que a gente faz essa integração dessas bases todas? E isso acaba sendo uma evolução, e essa forma dessa integração das cidades é um pouco do futuro, acho que dessa cidade, dessa conexão mesmo das cidades. E aí, já passar minha pergunta para o Lucirino, que acho que tem uma questão que a gente tenta fazer nessa visão de estruturação, e qual que é o tamanho desse escopo, desses projetos, né? E um papel importante que você mencionou, Lucirino, que era como que a Anatel, como regulador dessa conectividade, ela tem essas diretrizes gerais, né, diretrizes importantes, não somente de produtos, também como regulador de rede, né, dessas frequências dessa rede, que é uma parte importante, né? Então, a gente acompanha esses leilões que aconteceram das redes de 5G há quase 3 anos atrás. E aí você tem uma questão específica agora desses leilões, do que as redes privadas, né, uma latência um pouco maior, que a gente acredita que é muito esse futuro dessas cidades mesmo, né? Então, redes com uma frequência muito mais alta, uma latência muito menor. Daqui a pouco a gente está falando de outras coisas. Hoje a gente estava discutindo hoje de manhã um pouco de como que entrando agora a estruturação dos drone portos agora, né, que agora acho que vai ter daqui a pouco uma outra solução que a gente está colocando também dentro de cidade inteligente, né, essas soluções todas também de controle desses equipamentos e etc. E daqui a pouco a gente está falando de carro, a gente está falando de muita conectividade, ou até quando mesmo a gente vai falar disso. Mas eu acho que tem uma perspectiva, e minha pergunta vai para nesse sentido, de como que é esse futuro, né? Como que a agência propriamente atende esse futuro, de enxergar essa regulação, e muito em duas perspectivas, né? Você tem uma questão de como que a gente regula e enxerga esse mercado, numa questão da transformação das cidades, melhoria das cidades, mas tem um aspecto importante que é quanto a gente enxerga essa conectividade, mas a gente tem que ver um aspecto social muito importante também, né? Não adianta conectar todo mundo, mas efetivamente todo mundo tem que estar conectado nessa nossa rede. E essa minha pergunta vai nesse sentido, né? Como que você vê essa questão da expansão da conectividade e como que isso se repercute também nas outras pautas também, a visão da agência?
Rafael, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente consegue fazer acerca do papel da Agência Nacional de Telecomunicações é a universalização qualitativa da conexão. Então, a Anatel, ela desde a sua criação, ela tem realizado ações para que essa conectividade chegue a todo o ponto do território. Por óbvio, temos um país continental e há dificuldades de levar a todos os lugares. Por exemplo, uma das lacunas que tem de conectividade é as rodovias, né? Então, são as lacunas que a Anatel vai atuando no contexto da regulação para reduzir e chegar a essa conectividade. Então, esse primeiro ponto é universalizar, porque universalizar permite o acesso à internet. E está escrito lá no artigo 7º do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 2014, que o acesso à internet na verdade, um direito humano hoje. E, na verdade, é um direito que garante outros direitos. Então, a preocupação ao mesmo tempo que a tecnologia traz os benefícios, por outro lado, tem um cunho social importante. E a pandemia foi um exemplo disso, né? Então, por exemplo, direito social à educação, estudo remoto, direito social ao trabalho, por exemplo, trabalho remoto, direito à segurança pública. A gente sabe, por exemplo, no contexto de iluminação pública, a gente sabe a importância e há uma relação de redução de criminalidade com uma estrutura inteligente de iluminação numa cidade. Foi dito até acho por você também a questão de reconhecimento facial. Então, o Brasil está vivendo algum cenário crescente de violência e, com certeza, a cidade inteligente deve pensar nessa perspectiva, por exemplo, de combate e uso de tecnologia. Eu lembro até de um caso que aconteceu no Carnaval de Salvador, em que tinha um criminoso procurado num bloco de carnaval, todo fantasiado, e o reconhecimento facial identificou o indivíduo e ele foi preso dentro de um bloco. Então, perceba que a gente está falando de um efeito multiplicador da tecnologia, ainda no contexto, por exemplo, de iluminação pública. Com certeza, existe uma relação entre iluminação e gestão de transporte e redução de acidentes numa cidade. Então, em síntese, o que é que estamos falando? Que a conectividade, ela permite a garantia de diversos direitos, principalmente esses direitos exercidos no ambiente virtual, mas, por outro lado, tem uma preocupação. E essa preocupação ela é percebida, por exemplo, proteção de dados pessoais, a garantia da inviolabilidade da privacidade, da intimidade. E isso há uma série de normativas brasileiras que regulam. A própria Lei Geral de Telecomunicações, ela estabelece, no artigo 4º, que existem deveres dos usuários também da tecnologia. Então, estamos falando só de direitos. E há também aqueles grandes usuários. Por exemplo, a Anatel agora está num processo de produção de um procedimento operacional para regular certificação de data centers. A gente sabe a importância do data center, a importância econômica do data center para o Brasil. O governo brasileiro tem estimulado os data centers, por exemplo, no sentido de uma política fiscal que seja atrativa para instalar em território brasileiro. E, obviamente, quando a gente está falando de dados e dessas redes de conectividade, a gente está falando de uma perspectiva da personalidade humana. Então, é nesse sentido que a Anatel também se preocupa. Temos o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. Então, há uma série de ações da Anatel no sentido de proteger o consumidor, mas também uma perspectiva que vai além da conectividade em si. Por exemplo, a gente trata do conceito de conectividade significativa. Levar, por exemplo, a internet nos municípios, a banda larga para as escolas. A gente sabe da importância da tecnologia para o desenvolvimento e para a igualdade de oportunidades para todos, na escola pública, por exemplo. Então, a política de 5G e até mesmo a adaptação de concessões de telefonia que está migrando agora para um regime privado, a Anatel tem observado a importância de atender essa dimensão social. O próprio leilão do 5G, ele traz como critérios a observância de normas ESG em alinhamento à Agenda 2030. Está tendo o evento agora da COP,
E a gente sabe que tecnologia tem uma relação intrínseca com desenvolvimento. Sabemos também que esse desenvolvimento tem que ser sustentável, as telecomunicações têm que ser sustentável, e é nesse sentido que a Anatel também tem trabalhado. Então, eu acho que eu já falei um pouco, não é? Mas é só para ratificar essa perspectiva de que, além da tecnologia que permite a cidade inteligente, há também normativas como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, há normativas como o Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Telecomunicações, mas desde 90 todos nós somos usuários de tecnologia, consumidores, e o próprio Código de Defesa do Consumidor traz proteção para quem está utilizando a tecnologia. Então, é nesse sentido. Ótimo, Cirino. Acho que tem um aspecto que eu queria também passar aqui por vocês, e começando aqui pelo Ailton, que exatamente quer voltar um pouquinho dessa temática, né, da questão da financiariedade dos projetos. Acho que tem o papel institucional do Banco do Nordeste. E aí, Ailton, só para explorar um pouquinho exatamente quais são esses projetos, né, que o banco está enxergando, são as cidades inteligentes, né? Acho que os recursos são vinculados, são os programas do Fundo Nacional do Fundo do Nordeste, né, o FNE. Salvo me engano, acho que tem alguns recursos específicos que também estão vinculados ao FNE Sol, e tem uma política específica para isso. Mas aí eu queria te pedir para, nesse papel do banco, né, como que ele está enxergando esse posicionamento dessas linhas de crédito, né, essas condições que tem gerais, especiais, voltadas para as cidades inteligentes, e quais são esses principais projetos que o banco hoje está enxergando, né, não só projeto, como que o banco também tem acompanhado esse mercado de estruturação de projetos de PPPs também. E, salvo me engano, também, acho que o banco, pelo que eu entendi também, ele estava se posicionando para ser também um hub também de estruturação. Acho que tem uma parte importante que os bancos de desenvolvimento, pegando o BNDES como exemplo, não é só uma questão de financiabilidade, de enxergar a financiabilidade do projeto, mas enxergar também a estruturação. E eu acho que tem um aspecto muito positivo nisso, né, que é a questão do alinhamento do estruturador junto com o financiador, né? Porque no final os projetos só existem mesmo se o financiador efetivamente comprar o risco dos projetos. Perfeito. A nossa principal linha de financiamento é o FNE. Então, é o Fundo Constitucional, que tem os melhores prazos, as melhores taxas, adequado a projetos de infraestrutura, que são projetos de longuíssimo prazo. Nós estamos falando aí de projetos, de contratos de 20, de 25, de 30 até 35 anos, dependendo da finalidade da operação. Então, tem que ter uma linha de crédito adequado para financiar esse tipo de projeto. E bem como falou o colega, os bancos exercem um papel fundamental no financiamento desses projetos. Eles são projetos que têm uma necessidade grande de capital, então é uma característica desses projetos. Os empreendedores, eles têm que entrar com um equity, com recurso próprio, mas o grande volume são financiados por ser característica desse tipo de projeto. Então, e dentro do FNE, da linha guarda-chuva, o banco cria umas linhas específicas para cada tipo de projeto. Um exemplo, o FNE Sol, que é para financiar a geração distribuída de energia, projetos de volume menor, pode financiar inclusive pessoa física para gerar sua própria energia. Tem o FNE Água, o FNE Saúde. Então, dependendo de qual é a atividade, o banco desenvolve internamente uma linha de crédito adequada para o perfil daquele negócio. Como eu falei, de prazo, prazo de carência, que é importante também, daqui que o projeto tem o momento de implantação, que ele vai iniciar a geração de receitas. Então, o período de carência também é adequado para esse tipo de projeto.
bem como o próprio prazo total da operação, que tem que ser compatível com a necessidade de capital e com o prazo. Não se concebe um projeto de infraestrutura com prazo de 5, 8 anos. É um prazo muito curto, não viabiliza o investimento que é necessário. Então, as linhas de crédito são estruturadas em função das necessidades de cada projeto. E o que o banco trabalha é que não falte recurso, porque o recurso ele é um insumo importantíssimo para os projetos, porque se nós tivermos projetos, mas se não tivermos recursos, esses projetos ficam só na gaveta e não vão efetivamente prestar o serviço e melhorar a vida do cidadão. Então, nessa visão e muito antenado na questão ambiental também, o banco tem desenvolvido linhas de crédito e parcerias com os organismos para que nós tenhamos recursos com essa pegada. E aí eu posso citar também o Fundo Clima, que é um recurso também subsidiado pela União, que é administrado pelo Banco Central, pelo BNDES, desculpa, e o Banco do Nordeste também é repassador do Fundo Clima. Nós temos recursos da AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, que também apoia projetos de transição energética e de cidades inteligentes aqui na região Nordeste também. Temos recursos do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Temos parcerias também aqui com recursos da própria Sudene. Então, além do FNE, o banco tem buscado outras linhas de crédito, outros funds, parcerias para apoiar esses projetos. Então, a nossa preocupação sempre é que não haja recurso e que esse recurso seja adequado para a necessidade daquele projeto. Então, a gente desenvolve essas linhas lá e, logicamente, que acompanhando também, como eu já citei, a nossa esteira de crédito, os técnicos estarem capacitados, treinados para fazer uma análise e um acompanhamento desses projetos, porque não é só a análise, tem todo o processo de acompanhamento. Como a gente falou, é um projeto de longo prazo, tem um acompanhamento dos desembolsos. Nós também estamos com esteira de crédito muito ágil na fase de desembolso, que é uma fase crítica do projeto. O recurso também tem que chegar com tempo adequado. Então, o banco tem, de todas as formas, internamente, se capacitando e melhorando os processos, melhorando o fluxo, como fazendo parcerias para que não falte recursos e que a gente esteja financiando, apoiando as iniciativas aqui da região Nordeste de demanda por recursos de parcerias público-privadas e concessões. E, mais recentemente, a gente vem incentivando, vem apoiando o financiamento das concessões de iluminação pública e cidades inteligentes, em função de tudo que já foi falado aqui, dos aspectos positivos de segurança, de queda de índice de violência, de melhoria da qualidade de vida, de serviços para o cidadão. Então, a gente, como Banco de Desenvolvimento, a gente aposta muito nessa iniciativa, e o Banco do Nordeste está preparado para apoiar tanto no ponto de vista de financiamento, como de capacitação, de apoio, de estruturação desses projetos, para que mais municípios do Nordeste tenham acesso a esses recursos
estejam preparados, tanto de forma individual daqueles municípios de porte maior, como também da formação de consórcios, para que a gente esteja apoiando essas iniciativas e que não falte recursos para esses financiamentos. Ótimo, acho que tem um aspecto importante, né, que você comentou, que é exatamente essa questão, por que acho que é um projeto fácil de financiar, né, e aí para falar um pouquinho sobre estruturação desse tipo de projeto, tem uma coisa importante, é que todo esse recurso do que é a contribuição da iluminação pública, né, o que o usuário paga mensalmente por mês, ele é um recurso que você pode ser utilizado, né, até como fonte de pagamento, né, então os municípios, quando fazem essa arrecadação, utilizam propriamente esses recursos, e até uma das coisas que a gente tenta enxergar e dimensionar esses projetos, até para a gente diminuir o nível de exposição ao risco desse projeto, exatamente está em projetar projetos que exatamente cabem nessa curva, né, de dentro da COSIP, né, cada município tem uma forma de chamar, mas sempre dessa contribuição da iluminação pública, e eu acho que é isso que, até aqui do nosso lado pelo IPGC, é como que a gente escala os nossos projetos, que a gente tenta sempre encaixar uma solução de projeto dentro desse limite, e aos últimos anos o que foi incluído dentro dessa utilização dessa taxa foi propriamente conseguir usar soluções de cidade inteligente também dentro dessa taxa de contribuição, e aí acho que sempre teve uma aceleração muito grande dos projetos de iluminação pública, e agora de cidade inteligente, exatamente por causa disso, e aí e acho que essa formação de financiabilidade, de por que surgiram todas essas iniciativas, e a gente está falando de uma cidade mais conectada e conseguindo acelerar bastante isso, exatamente porque você tem uma vinculação de funding praticamente usos e fontes bem definido, né, de como que tá esses projetos, né, e qual que é o limite propriamente desses projetos e como que a gente organiza essa estruturação. Mas só para a gente seguir aqui, tem uma parte importante aqui que vocês falaram, que é exatamente essa questão da escala dos projetos, e aí para a gente debater um pouquinho aqui, que é exatamente essa escala regional, e aí eu chamei essa atenção da COSIP porque não é todo município, né, que tem uma COSIP superavitária para conseguir organizar sua própria iluminação pública, né. Aqui a gente do IPGC, a gente fez até um atlas enxergando essa questão da escala dos projetos, né, então como que a gente organiza esses blocos, igual o saneamento fez com as questões das micro-regiões, a gente olhou também essa questão da escala dos projetos e como que esses projetos a gente fala muito dos clusters de projeto, né? Então como municípios âncoras que tem alguma coisa superavitária, alguma COSIP superavitária, ele consegue se contribuir, né, e organizar uma solução regional. A água e esgoto é um bom exemplo para isso, né? Então como municípios deficitários conseguiram atingir sua curva de universalização, contando com a ajuda de municípios superavitários. E aí, falando um pouquinho o que a gente falou também dessa questão da universalidade, da conectividade, e também muito está associada nisso, né? Então, a gente tem uma questão que é coletiva, efetivamente, na nossa estruturação aqui de conexões, né? Então, acho que quando a gente fala de conexão, é conexão para todos mesmo. Mas, passando para Daniel, como que vocês enxergam essa escala regional e um papel um pouco até da Smart Green, né? Acho que tem um posicionamento da Smart Green que é um fornecedor propriamente disso, mas como que vocês enxergam, o mercado enxerga essa escala regional, né? E principalmente a questão dessa maturidade, né? Então, o quanto que vocês veem essa maturidade desses projetos, de alguns consórcios que têm promovido alguns projetos de cidade inteligente, e aí tem todo o desafio do consórcio propriamente, né? Como que eu viabilizo, às vezes é difícil passar um projeto para um município só, imagina um consórcio que a gente está falando de 10, 15, 20 municípios, mas também o quanto que vocês acham que é importante essa escala regional e também essa maturidade dessa escala. Perfeito. Acho que na questão da maturidade é importante até resgatar um pouco a maturidade do nosso cliente, que é o consórcio, né? A gente especificamente não participa dos consórcios, nós somos fornecedores do consórcio que vence o certame, né? O edital. E especificamente na parte de tecnologia, foi necessária uma maturação, um aperfeiçoamento do nosso cliente, ele conviver, né, com a tecnologia, porque as primeiras PPPs de iluminação pública, elas eram muito baseadas somente na iluminação mesmo, né? A gente tem contratos, os primeiros que a gente forneceu solução são de 2019, né? Os primeiros contratos ali de PPP de iluminação, e
a telegestão era até uma condição bem não familiar, né, para o nosso cliente. Então ele tinha que comprar aquilo, mas ele não sabia nem como é que ele ia usar. Ele sabia o LED, né? Porque ele compra muita coisa tangível, né? Assim, ele é acostumado a operar com poste, cabo, ferragem, né? Então aí o concessionário ele começou a se adaptar com tecnologia através da telegestão, que foi o primeiro item tecnológico que tinha numa PPP de iluminação pública. Então acho que aí que já nasce, né, a questão dele ir se familiarizando, né, com a tecnologia, porque diferente, né, da instalação do LED ou de outro componente, né, da rede de iluminação, a telegestão ela é um sistema que envolve conectividade, envolve uma camada de processamento de informação, né, envolve um sistema relativamente bem complexo. Então ele precisa o nosso cliente tem que estar habituado a fazer essa operação e queira ou não queira, ele é um sistema que vai dar manutenção também. Então houve toda uma preparação, a maturação, e hoje a gente já percebe, né, que temos já fornecedores de telegestão bem consolidados, né? A gente já tem cerca de 450 mil pontos, né, monitorados na nossa plataforma. Penso que tem players similares também, então a gente já tem pode considerar que o sistema de telegestão hoje ele já está bem massificado e já no uso contínuo, né? Aí é que entra a gente começar a potencializar isso para outros serviços, né, como já estão sendo previstos dentro das estruturações. Hoje a gente dificilmente vê, né, um projeto sendo estruturado somente com iluminação, né? Então tem todas essas outras vertentes. Então a gente percebe que essa maturação ela está acontecendo, está sendo bem conduzida, e eu acho que o que falta agora é essa questão da regionalização, e que a gente já está enxergando isso acontecer com a formação desses consórcios intermunicipais. Confesso que eu ainda não sei como que está sendo a gestão, mas eu acho que eles se organizam, porque são regionais, então não é só a questão deles se consorciarem para operar PPP, não é o primeiro relacionamento que eles têm, né? Então eles já estão acostumados às vezes até se financiarem conjuntamente. Então eu acho que o próximo passo, sendo você permear isso nos municípios menores, é que você vai conseguir efetivamente essa regionalização e oferecer o benefício de uma PPP para essa parcela da população dos municípios menores que parecia que não ia conseguir enxergar, mas agora com essa possibilidade eles vão conseguir isso também. Então é um processo de maturação em geral, né? Desde do estruturador, que está começando a incluir esse serviço já de maneira, né, nativa, já quando o projeto nasce, o operador, que é o consórcio, que basicamente são grandes empresas de engenharia elétrica mesmo, ele está se habituando a operar com tecnologia e já sabe que ele vai investir numa PPP hoje, falando daqui para frente, que vai ter aspectos de tecnologia, e ele se acostumou com isso já nos primeiros contratos, que é onde ele começou a operar com telegestão. E por fim, a questão de todo esse pacote poder ser oferecido para municípios menores através dos consórcios, né? Então eu acho que todo o processo de maturação e amadurecimento mesmo, né, das PPPs, ela traz esse benefício, né, de projetos cada vez mais completos, cada vez com fontes de financiamento mais estruturadas e com operadores mais capacitados, né, para operar um tipo de contrato que é cada vez mais e cada dia mais complexo. Não, perfeito. Daniel, o pessoal me avisou que acho que você tem um voo para pegar daqui a pouquinho, mas fica à vontade, se quiser já fazer a sua contribuição de encerramento, e aí já está liberado para cá, e depois a gente já continua para fechar aqui já. Não, só queria agradecer a organização do evento e os colegas. Acho que foi um debate muito interessante, principalmente nessa questão de cidade inteligente, porque ainda precisa de uma certa organização e orquestração, assim, né, de todos esses entes e o melhor resultado. Então é somente agradecer mesmo e estar disponível para as próximas oportunidades aí, tá bom?
Só para a gente continuar aqui, pessoal, e aí vou só trocar um pouquinho, né? Voltar aqui a palavra pro Wilton também para falar dessa questão da política. Acho que assim, tem esse papel do BNB, né, como banco de fomento, né? E aí para pegar um pouco de como, quais são as características desses municípios, né? Como que o banco enxerga os projetos que são viáveis e propriamente o que é esse diferencial competitivo do banco, exatamente para fazer essa atração de crédito, né? E o banco, obviamente, tem um mercado, um banco de fomento, um banco de desenvolvimento, tem suas próprias atratividades, mas além disso, né? O que o banco também tem institucionalmente que tem atraído os investidores também para buscar os seus financiamentos, os seus créditos aqui no BNB. É importante reforçar que o banco, numa decisão estratégica em 2024, passou a financiar o segmento de governo, municípios e estados. A gente financiava somente a iniciativa privada e, numa decisão estratégica, decidiu também apoiar financeiramente os municípios e estados. Logicamente que a gente já trabalhava com o município e estado com outras frentes, mas não com o financiamento direto. E nessa estratégia o banco criou uma superintendência de clientes governo, que é uma área na direção geral, que cuida dessa relação banco, prefeituras e estado. Dessa superintendência eu sou o titular da superintendência, e subordinado à nossa área tem também um escritório de estruturação de PPPs e concessões. Então, nessa estratégia, nessa esteira, o banco também está fazendo a estruturação de projetos e uma das iniciativas é fazer estruturação de projetos de iluminação pública. Então, numa análise que o banco fez, identificou que principalmente os pequenos municípios têm uma carência de profissionais, de técnicos que façam esse trabalho dessa estruturação. Então, tem a iniciativa privada, tem o BNDES, tem a Caixa também que faz, o BNDES focado nos projetos maiores, a Caixa também tem um foco em iluminação pública, e o banco, nós estamos com um piloto na cidade de Barbalha, no Ceará. Então, a gente faz muito com um alinhamento com a PPI, que é a secretaria lá na Casa Civil da Presidência da República, que tem o chamamento público. Então, a gente está indo nesse alinhamento com a PPI, que já tem os municípios selecionados, já tem os municípios que manifestaram interesse em fazer as PPPs de iluminação pública. Então, nesse primeiro momento, a estratégia é trabalhar com esses municípios que já manifestaram interesse, já se manifestaram, se habilitaram no chamamento público, e o próprio governo federal tem os critérios de enquadramento desses municípios para eles terem um enquadramento no chamamento público. Então, a gente está adotando essa metodologia da Secretaria, da CEP. Então, esse é o ponto de partida. E, logicamente, a nossa estrutura de técnicos internos que foram capacitados, que foram preparados para fazer esse trabalho, e nós também estamos com um acordo de cooperação assinado com o BID, que está também nos acompanhando com o corpo técnico do BID para nos ajudar nessa estruturação. Então, nós estamos iniciando o piloto com o Barbalha, e nesse primeiro momento trabalhar com municípios acima de 80 mil habitantes, para que
tenha uma viabilidade e que seja atrativo para a iniciativa privada também. Então, esse corte é a metodologia que a CEP utiliza e que o banco adotou. Logicamente, no segundo momento, nós vamos fazer uma busca ativa de municípios. Nós já temos vários municípios que manifestaram interesse, que estão conversando com o banco, que nós vamos fazer esse trabalho. E o que nós estamos levando também é não ser só iluminação pública, porque, como a gente já viu aqui, é muito mais do que isso e tem um potencial muito maior e deve incorporar mais serviços e não se limitar à questão da iluminação pública. Então, o Banco do Nordeste hoje, ele atua tanto na etapa de estruturação do projeto, como também na etapa seguinte, que é após o leilão, que tem uma empresa vencedora, que vá o mercado ter o recurso que foi no bloco anterior, que a gente tratou, e como bem frisou o colega aqui da empresa Smart Green, é importante que tenha esse recurso para que não haja descontinuidade. Então, o banco está trabalhando nas duas frentes, tanto na parte da estruturação e no financiamento, que já era o que a gente, que era o nosso carro-chefe, digamos assim, o nosso negócio principal, o nosso core. Então, além do financiamento, que é importantíssimo, que é fundamental, também fazer essa estruturação, porque a gente percebeu que os pequenos municípios têm essa dificuldade. E nos menores municípios vai ser uma etapa seguinte, que é a gente trabalhar essa parte de financiamento por meio dos consórcios. Os municípios hoje tem muitos consórcios aqui na nossa região, mas não com esse objetivo. Mas na questão de compras, então tem que ter uma evolução, inclusive uma legislação que permita financiamento para esses consórcios. Então ainda tem algumas etapas para serem tratadas. Então é essa estratégia que o banco vem trabalhando e vem adotando no financiamento das PPPs de iluminação e cidades inteligentes. Não, perfeito, Ailton. Acho que tem uma fala super boa, que é exatamente esse papel do BNB, que exatamente eu acho que a gente acredita muito nessa questão de estruturação, a gente fala que é a cauda longa dos projetos, né? Então não é só uma questão, a gente trabalha muito com uma visão institucional, de educação, de fomentação desse tipo de projeto, quando a gente fala de estruturação, mas aí vocês têm uma capacidade também de participar isso depois, de como que a gente viabiliza, né, operacionaliza propriamente o projeto, que eu acho que, e no final, acho que quando a gente fala de fomento, não é só um fomento dos recursos, mas como que a gente utiliza e pensa nas soluções mesmo do melhor uso do recurso público, e acho que o banco tem um papel super importante exatamente nessa integração, nessa decisão, e até para a gente já ir para os nossos passos finais aqui do nosso painel, Lucilino, o que eu queria te perguntar exatamente era essa questão das políticas. Você falou uma questão super importante, você trouxe para a gente aqui, que é essa papel de regulação, que não é um papel de regulação somente do uso da tecnologia, mas da universalidade dessa tecnologia, que é um aspecto importante. E eu acho que tem outras pautas super importantes que a gente está falando, você falou da COP30, né? Então essa política de integração com as políticas ambientais e também essa questão de eficiência energética e outras coisas que você trouxe muito importante também foi como que a gente está numa escalada muito grande, né, de dispositivos, né? Daniel comentou aqui, a gente fala do universo, isso é um universo gigantesco, né? Então, quanto mais pensa, mais coisa a gente consegue colocar nesse tipo de projeto, mas acho que tem uma parte importante, como que você vê essas questões sobre essas integrações de política pública. A gente fala também sobre metas de neutralidade do carbono, né? Então, como que você vê essa questão e propriamente uma questão de entrada desses municípios, né? A gente está falando, e tudo quando a gente coloca nessa cesta, né, tudo que a gente debateu é estruturação, capacidade de pagamento, a gente tem o regulador, o atendimento ao público e no final essa cesta toda que a gente tenta de alguma forma resolver, mas principalmente essa questão das integrações, das soluções misturado com as políticas ambientais de eficiência,
qual que é a tua visão disso, né? E aí as PPPs, de alguma forma, a gente enxerga também que é uma solução de velocidade, né, de implantação, que a gente fala muito de qual que é a decisão do município em promover tudo isso, né? E se ele for fazer sozinho, qual que é essa velocidade versus ele fazer uma contratualização via uma PPP. Rafael, primeiro, eu acho que a PPP, ela é, na verdade, um arranjo importante para que a gente consiga ter a efetividade das cidades inteligentes. Então, a gente sabe que os municípios, temos milhares de municípios no Brasil, e cada um tem uma realidade. Então, isso que estamos tratando sobre o que é inteligente, para o município, tem as prioridades específicas. No contexto da Anatel e do que a gente está discutindo aqui, é importante dizer que o que estamos falando diz respeito a diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quando falamos em infraestrutura, resiliência, a gente está especificamente falando do ODS 9. E a gente sabe, por exemplo, no caso da conectividade, foi dito aqui de diversos modos pelo Ailton e também pelo Daniel, acerca de que é necessário fomento no sentido de investimento, é necessário observância de padronização técnica, e a Anatel estabelece essas padronizações. É importante observar, por exemplo, a questão sustentável da infraestrutura, e é o tema que você me pergunta, por conta de que, no caso nosso, as telecomunicações devem ser sustentáveis. Então, a questão, por exemplo, da eficiência energética, a métrica de eficiência energética, é algo que a Anatel tem pensado. No contexto mais recente, como exemplo, é a questão do data center. Por exemplo, métrica de eficiência hídrica, métrica relacionada à emissão de carbono, tudo aquilo dentro dos limites da competência da Anatel tem sido feito, o conselho diretor da agência tem essa preocupação. Por óbvio, a Anatel é um dos atores na administração pública direta, indireta, na verdade, somado com a administração direta. Essas lentes de cada um desses entes e órgãos, é possível a gente conseguir ver caminhos para que a cidade de fato seja sustentável. Eu acredito que estamos em bom. Esse tipo de evento, e a Necta está de parabéns, permite que diversos atores, inclusive do ecossistema digital em que a gente está inserido, possam pensar e refletir acerca de caminhos e de soluções. Então, essa palavra que eu tenho agora, nesse momento, é nesse sentido, de parabenizar, e eu acho que esses eventos que permitem que essa comunicação seja fluida e haja um entendimento. Há municípios, há gestores, por exemplo, que podem ter uma resistência acerca dessa percepção, e o conhecimento é que permite que todos tenhamos aí um alinhamento, estar na mesma página e perceber que isso é um movimento importante, por conta que a tendência dos centros urbanos é solucionar desafios. E política pública, a sociedade clama por políticas públicas efetivas. Então, cada uma das falas que foi dita aqui vai nesse sentido, da percepção das diversas políticas públicas e também em que medida cada um dos órgãos e entidades na estrutura da administração pública consegue trazer uma lente ou uma perspectiva para contribuir. É isso. E aqui, só para a gente fechar agora nosso painel, a gente tem esse minutinho final aqui. Acho que vale a pena a gente deixar essa mensagem aqui do que a gente acredita nesse papel da cidade inteligente. Acho que como cada um dos atores aqui, a gente representando o que a gente acredita e como que a gente vincula isso, né? Então, aqui pelo lado do IPGC, como estruturador de projeto, o que a gente acredita é exatamente essa oportunidade que tem de soluções, de conectividade de cidades, o quanto que a gente consegue fazer muito mais e conhecer, no final do dia, conhecer muito mais o cidadão, quais são as suas características, quais são as suas rotinas, exatamente para, de alguma forma, a gente conseguir conhecer esses dados, e esses dados a gente tomar decisões, né? Acho que toda vez que a gente estrutura um projeto de cidade inteligente, o que a gente sempre está buscando é como que a gente inova nas soluções, em tanto parte de tecnologia, quando a gente fala de hardware, mas também muito da questão do software, o quanto que a gente consegue melhorar essas decisões do dia a dia, do cotidiano dos municípios, né? Então, quando a gente se espelha em alguns programas igual o Smart Sampa, e fazer reconhecimento facial, entender a dinâmica
o caso de Salvador, no final a gente está tentando melhorar esse dia a dia do município através desse tipo de projeto. E eu acho que quando a gente entra nesse lado de estruturação, é sempre tentando juntar todos esses pontos, né? Um lado propriamente regulação contratual, um lado competência do município, como que a gente deixa isso atrativo para o investidor, mas de uma forma geral é enxergar essa cesta de soluções para dentro do projeto, e é uma das coisas que a gente busca aqui dentro do IPGC. Obrigado, Rafael. Agradecer o convite e parabenizar a Necta pelo evento, a Anatel, os demais painelistas, e dizer do nosso compromisso do banco. Eu acho que todos aqui foram bem enfáticos em dizer do objetivo final, que é levar serviço de qualidade e melhoria da vida do cidadão. Então, o Banco do Nordeste está ciente dessa demanda, e a gente tem trabalhado lá para que, tanto na parte de estruturação, como na disponibilidade de recursos, que não falte recursos para atender essa demanda que é crescente e é necessária. Então, nós estamos todos imbuídos nesse objetivo lá no Banco do Nordeste. Muito obrigado pelo convite e um prazer. Registro também, em nome da Anatel, o agradecimento à Necta, aos palestrantes, que é o Ailton e o Daniel, acerca das reflexões que foram feitas. A agência está aberta para ouvir a sociedade e ouvir os atores que estão aí de algum modo relacionados às cidades inteligentes, às PPPs, principalmente no sentido de elucidar e de trazer respostas que sejam viáveis e que garantam cidadania a partir da conectividade. Muito obrigado a todas e a todos, e eu devolvo a palavra.